Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai estar falando aí sobre sistemas de refrigeração. A gente vai trazer um exemplo bem simples aí para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Discutir os volumes de controle associados aí no circuito de refrigeração, tá certo? Então nós vamos ter os 4 componentes básicos: compressor, condensador, válvula de expansão e o evaporador. A gente vai considerar aqui a aplicação utilizando o gás R410A. A gente vai considerar uma evaporação a menos 40 e a gente vai considerar uma condensação a mais 65 graus Celsius. Lembrando que é do lado do evaporador onde a gente decide, onde a gente coloca ali a carga térmica, aquela carga que, a fonte de calor que você pretende ali manter a temperatura controlada. Então aqui poderia ser o que? Um processo, uma fábrica de sorvete, um processo de liofilização, uma câmara de congelados de um supermercado aqui do lado do evaporador, tá? Então só para a gente pegar os pontos, existem aqui as tubulações, né, ilustradas aqui pelas linhas pretas, né? E nessas tubulações costumam, na prática, você ter ou absorção de calor ou perda de calor para o ambiente, dependendo do segmento, né? Seja 1, 2, 3 ou 4. Nesse exemplo aqui a gente vai desconsiderar isso. Muitas aplicações utilizam o isolante térmico na tubulação, mas é claro que em instalações reais, onde essas tubulações são bastante compridas, é claro que o isolante térmico não é suficiente e aí você acaba sim tendo a perda ou a absorção de calor. Para esse estágio onde nós estamos do nosso curso e para os propósitos desse exemplo, a gente vai desconsiderar perdas na tubulação por hora, tá ok? A gente quer aqui agora discutir um pouquinho sobre volumes de controle associado no sistema de refrigeração. Então, como a gente comentou, o gás é o R410, evaporação a menos 40 do ponto 1, então nós temos aqui os pontos 1, 2, 3 e 4. Nós temos aí a pressão no ponto 1, que é 0,176 megapascal. Nós temos que no ponto 1 nós temos 100% de vapor, é o título. O T2 já foi dita a temperatura. O T3, 30 graus. O X3 é 0% o título, tá? Então é 100% de líquido. O P3, nós teremos ali uma pressão de 1,884 megapascal. E a vazão máxima de fluido que percorre o circuito é de 0,15 kg por segundo, tá certo? Para a gente identificar os pontos aí de entalpia, você vê que a gente já colocou os pontos, os valores de entalpia associados a cada um, né? Então nós temos aqui a entalpia Hg, é a entalpia do estado gasoso, uma vez que aqui nós temos no ponto 1 o título de 100% de vapor. Nós temos aqui a entalpia do ponto 2, que é aqui na saída da descarga. E nós temos a entalpia aqui do ponto 3, que é ele totalmente líquido, uma vez que ele passou pelo condensador, entrou vapor, saiu líquido, em alta pressão e alta temperatura, essa é a entalpia associada. Então, da onde a gente pegou essa entalpia? Claro que a gente já viu em aulas anteriores como que a gente utiliza as tabelas de propriedades termodinâmicas dos fluidos, tá? Onde a gente encontra, comentamos aí com você. Aí hoje eu vou estar mostrando aqui o diagrama pH para você, né? Então se você, por exemplo, entrar no site do fabricante do R410A, né, tá aqui, o R410A, você vai ter aqui o sistema, né, o diagrama pH, pressão por entalpia. Lembrando que a gente já viu isso em aulas anteriores, mas você tem aqui a linha de líquido saturado até o ponto crítico, vapor saturado. Você tem as linhas isotérmicas, né? Então, por exemplo, uma linha isotérmica aqui de 20 graus aqui, ó, ela tá vindo aqui, ó, né? Depois, quando ela toca o líquido saturado,
ela fica na horizontal, 20 graus aqui, ó. E quando ela toca o vapor saturado, ela continua aqui, ó, 20 graus aqui, tá certo? Então essas são as linhas isotérmicas. Você tem as linhas de entalpia que são na vertical e as linhas isobáricas que são aqui na horizontal, tá certo? Que ficam em paralelo com as linhas de temperatura ou as linhas isotérmicas dentro dos limites de saturação. Então, a gente pegou os pontos, os valores dados nos pontos 1, 2, 3 e 4, e a gente já desenhou aqui o diagrama. Então nós temos aqui o diagrama já desenhado. Esse diagrama aqui, essas linhas que eu desenhei aqui, que formam o circuito fechado da figura anterior, né? A gente costuma chamar de diagrama de envelope. É um jargão do mundo da refrigeração, de sistemas de refrigeração, tá? Então os pontos 1, 2, 3 e 4, a gente tem aqui eles agora, os pontos 1, 2, 3 e 4. O ponto 1, como foi dito, ele vai estar a menos 40 graus. E a gente disse isso aqui, ó, que o ponto 1, menos 40 e 100% de vapor. Então, quando que a gente tem o ponto 1 a menos 40 e 100% de vapor? Exatamente aqui, ó. Exatamente nesse ponto. O ponto 2, a gente tem ele aqui na parte de 65 graus. E a gente está considerando um processo de compressão isoentrópico. Então aqui você tem as linhas de entropia. As linhas de entropia são essas aqui que elas vêm fazendo aqui quase que uma linha reta. Ela está mais ou menos aqui na diagonal. Então quando você for ali... O que é esse ponto 1, 2? Né? Esse segmento 1, 2 nada mais é do que a compressão. Então quando a gente considera uma compressão isoentrópica, a gente está considerando o ciclo de Carnot, que vai ser dito isso mais para frente nas aulas sobre segunda lei da termodinâmica. Mas já adiantando, você vai seguir uma linha de entropia, a mais próxima que tiver. Então como o meu ponto 1 está aqui, e eu preciso encontrar agora a temperatura T2, que é de 65 graus Celsius, então você vai traçar na linha de entropia mais próxima até achar o ponto de 65 graus, que é aqui. Por que aqui é de 65? Então, ó, a gente acabou de falar no slide anterior, ali onde a gente apresentou o diagrama pH, das linhas isotérmicas. Então a temperatura aqui do 60 vem, bateu aqui no vapor saturado, ela desce, aqui é 60. A linha de cima é o 70. Então entre esses dois pontos nós temos o 65, certo? O ponto 3 nós temos o que foi dito? Que ele é líquido saturado, tá certo? Na pressão de 1,84 megapascal. Então, basicamente, é só você traçar a reta e você vai ver que isso daqui vai bater com 1,88 4 megapascal. E você vai ver também que coincide com a temperatura do ponto 3, que é a de condensação de 30 graus. A saída da condensação a 30 graus. Tá aqui, ó. Então, esse é o ponto aqui, tá? É o que nós obtivemos aqui. E depois, como você tem uma válvula de expansão e já foi discutido que a entalpia de entrada e saída na válvula de expansão é a mesma, portanto, é só você descer aqui o ponto 3 na reta, na vertical aqui mesmo, e depois une o ponto 1 com essa linha que desce na vertical, que vai ser o ponto 4, e aí você desenhou o seu diagrama de envelope, tá certo? Uma primeira observação interessante aqui é que você vê que aqui no processo de condensação, esse ponto 2 aqui, ele, vamos imaginar no nosso caso, que ele é exatamente a entrada do condensador. Então o que significa? A descarga do compressor vai mandar o gás ali aquecido a 65 graus para o condensador. O condensador está projetado
para condensar a 30 graus. Então acontece que de 65 para 30 vai ter uma perda de calor aqui bastante acentuada até que a temperatura caia para 30. Você está perdendo aqui calor sensível, tá certo? O calor sensível é aquele calor que aquela perda que resulta em queda de temperatura ou aumento de temperatura, que no caso é queda porque você está resfriando. Então, uma boa parte da área do teu condensador vai ser destinada, nesse caso, à perda ali de calor sensível, e depois uma grande fração dele vai ser usada para condensação efetivamente falando. Então, já que agora você entendeu mais ou menos a montagem do diagrama pH, da onde que eu peguei as entalpias então? Bom, é só cada ponto você descer na reta. Então, o ponto 1, a entalpia é 407. Então, se você descer aqui na reta, você vai chegar mais ou menos nos 407. A do ponto 2 é 472. Então, mais ou menos, se você descer aqui na reta, você vai chegar nos 472. E a do ponto 3, 4 é 249. Então, se você descer na reta, você vai chegar mais ou menos nos 249. É claro que o diagrama pH ele vai te dar uma visão sistêmica do que está acontecendo. Você vai conseguir comparar com os pontos 1, 2, 3 e 4 o que está acontecendo com os estados do gás. Então, por exemplo, você sabe o ponto 4, em qual título ele vai estar, você já aprendeu a calcular isso. Você sabe onde está o ponto 1, 2, 3, você consegue extrair várias informações. Por exemplo, você pode extrair volumes específicos, né? É só você vir com essas linhas pontilhadinhas aqui, ó. E eu sei aqui qual é o volume específico do fluido no ponto 2, por exemplo, tá certo? É só interpolar esses dois pontos aqui, ó. Tá? Então você consegue tirar bastante informação, você consegue pegar a entropia. Então a gente seguiu a entropia aqui de 1,9 kJ quilograma Kelvin, coisas que a gente vai ver mais para frente. Por hora é só para te apresentar o diagrama aqui. Então, lógico que você vai utilizar, depois que você está bem familiarizado com o diagrama pH, que você está quase com ele ali funcionando na sua mente, então você pode, bati na câmera, então você pode utilizar depois as tabelas também, né? As tabelas vão te dar valores ali sem a necessidade de você ficar aí usando uma régua para trabalhar com um diagrama pH, tá certo? Então vamos lá. Uma vez que a gente já obteve todas as informações, só recapitulando que a vazão máxima do fluido no circuito fechado é de 0,15 kg por segundo, quer dizer, o compressor está impondo deslocamento positivo no fluido com uma vazão máxima de 0,15 kg por segundo. Então, a partir da equação da primeira lei, nós temos que o calor do volume de controle mais a vazão máxima, mais vezes, né, a entalpia de entrada, a energia cinética da entrada, a energia potencial da entrada é igual a vazão máxima vezes a entalpia de saída, a energia cinética de saída, mais a energia potencial de saída, no final aqui mais o trabalho realizado na fronteira do volume de controle. Então, no primeiro caso, a gente vai estar utilizando aqui, vai estar fazendo o cálculo para o volume de controle em cima do compressor. Então, é claro que para esse primeiro caso não faz sentido utilizar ou é desprezível, né? A gente pode desprezar a energia cinética e potencial tanto da entrada quanto da saída. Energia cinética e potencial serão desprezadas. Eu vou então ter basicamente a taxa de calor no volume de controle mais vazão máxima vezes HE igual a vazão máxima vezes HS mais o trabalho realizado no volume de controle. É só eu passar esse termo MHE para cá, o M vai ficar em evidência e o HE vai entrar aqui, eu vou subtrair HS menos HE, o M em evidência, eu vou ter QVC igual a M HS menos HE mais o trabalho realizado no volume de controle, que aqui já escrevi dessa forma. Temos aqui então a taxa de calor do compressor igual a vazão máxima vezes H2 menos H1, dos pontos que a gente já discutiu aí, né? A gente já discutiu H2 e H1,
H2 e H1, mais o trabalho realizado. Lembrando que o nosso compressor é um compressor, conforme está dado aqui, de 12 kW. Esse é o trabalho realizado, né? Então, vamos lá. Quanto que é o calor perdido no compressor? Por que eu estou fazendo esse cálculo? Vamos primeiro ver se é perdido mesmo, né? Então, 0,15, que é a vazão máxima, né? Vezes o ΔH, H2 menos H1, menos o 12, igual a menos 2,19 kW. Então, o que é isso, pessoal? Você já deve ter observado que toda vez que você coloca a mão em cima de um compressor, quando você vai num supermercado, lá na sala de máquinas, tem a oportunidade de ver isso, e ver aqueles compressores trabalhando, compressores de médio, grande porte, e coloca a mão nele, você vai ver que ele está quente. Tem alguns que tem ali a temperatura de cabeçote por volta de 120 graus. Quer dizer, se você levar uma frigideira, óleo e um ovo, você frita o ovo ali em cima. Então você vai ver que é bastante quente. Mesmo o compressor da sua casa ali, que fica na geladeira, ele esquenta quando trabalha. Então, qual é essa perda que você está perdendo com aquele calor ali, né? Então, no caso do nosso sistema, você vai estar perdendo ali em cima 2,19 kW de calor só no compressor, tá? É isso que você está perdendo. Então, qual que é a potência de compressão útil? A potência de compressão útil é o 12 kW que o seu compressor está consumindo, certo? Menos esse valor. No caso, a potência de compressão útil já aparece aqui, ó, que é o 0,15 vezes o ΔH. Então, esse valor aqui, olha, esse valor aqui é a sua potência de compressão efetiva. Esse é, de fato, pessoal, o trabalho realizado sobre o gás, sobre o sistema, tá? Esse é o trabalho que o gás está recebendo. Agora, esse valor aqui é o calor perdido, a energia perdida do compressor ali por conta da sua ineficiência, por conta do atrito, por conta ali do pistão e da camisa, aquele atrito que existe ali. Então você está perdendo esse valor. Só para ter uma ideia, né? Um chuveiro aí em torno de 5 kW, quer dizer, aqui no nosso exemplo você tem quase que meio chuveiro ligado junto com o compressor sendo perdido na forma de calor, tá? Isso é para te dar uma ideia aí. Aqui nós temos agora a análise do volume de controle do condensador. O condensador não tem realização de trabalho nele, né? Você pode falar, puxa, mas tem um ventilador ali no condensador. Veja que a gente não está considerando isso, porque aquele ventilador ele está simplesmente favorecendo um fluxo de ar para promover a perda de calor, se for um condensador a ar, né? Ele está promovendo um fluxo de ar ali para ter a troca térmica e a perda de calor latente, sensível latente, dependendo do ponto, do seu gás, do fluido que está ali dentro dele. E se for um trocador de dois fluidos ali, né? Então você tem um outro sistema de refrigeração, às vezes você vai ter torre de refrigeração associada, enfim. A gente não está considerando isso, até porque também tanto uma bomba de um fluido que pode estar percorrendo ali, fazendo a troca térmica em cima de um trocador de calor, ou o ventilador propriamente dito de um condensador a ar, são de potências muito pequenas perto do que a gente está falando aqui, então ele pode ser até desprezível, tá certo? Mais para frente a gente vai considerar essas coisas com maiores detalhes. Então, por hora, a gente vai desconsiderar a realização de trabalho executada sobre o compressor, sobre o condensador. Então, portanto, QCond é igual a vazão máxima vezes H3 menos H2, que é exatamente o ΔH em cima do condensador, H3 menos H2. Então, ficou aqui igual 0,15 vezes o ΔH. Ele está perdendo, então, o Kona aí pediu, o Kona e o Hulk, né, os dois são latinos, dando um toque para você prestar atenção. Então, quer dizer, o condensador ele está perdendo 33,51 kW. O que é isso? Ele está perdendo o calor necessário para promover Opa, bati na câmera. Então,
o condensador, essa perda de menos 33,51 é justificada pelo fato de você estar entrando aqui com vapor superaquecido, lembra? Chegou aqui a 65 graus no ponto 2 e vai sair, só que 65 vapor e vapor superaquecido, né? 65 graus, vapor superaquecido. Por que superaquecido? Porque se você lembrar, você está nesse ponto aqui, ó, na região de superaquecido, conforme já foi visto nesse diagrama pH. Então, superaquecido, e vai sair aqui no ponto 3, 30 graus líquido saturado. Quer dizer, você teve que perder toda uma parte ali de calor sensível do 65 até o 30 e depois perdeu tudo isso aqui de calor latente para mudança de fase, tá certo? Então esse calor foi o que você perdeu aí efetivamente para ter a condensação. O volume de controle em cima da válvula de expansão está mais fácil. A gente já discutiu que não é executado trabalho em cima da válvula de expansão e nem ocorre a transferência de calor. Então, portanto, H4 é igual a H3, não tem novidade nenhuma em cima disso. Se H4 é igual a H3, mesmo que você faça alguma conta aqui do tipo M ponto em cima da válvula de expansão, H4 menos H3, como esses são iguais, são números iguais, isso daqui vai a zero, zero vezes qualquer coisa é zero, então esse resultado aqui é zero mesmo, tá? E, por final, o volume a análise do volume de controle do evaporador, nós temos aí então que o calor em cima do evaporador é a vazão máxima vezes H1 menos H4, tá certo? Aqui H1 menos H4. Então a vazão máxima 0,15, 407,1 é a entalpia do ponto 1, menos o 249,1, que é a entalpia do ponto 4, como já foi dito, H4 é igual a H3, é igual a 23,7 kW. Esse número aqui, pessoal, é a potência que é o calor, né, que o seu evaporador é capaz de absorver, tá certo? Essa é a carga térmica do sistema, quer dizer, você pode ter uma carga térmica aqui emanando calor para o evaporador de 23,7 kW e ele vai dar conta para manter isso daqui a menos 40. Só para fazer uma conta, um chuveirão ligado é 5 kW, então mais ou menos você tem quase que 5 chuveiros ligados aqui e esse sistema está mantendo esse circuito a menos 40, são quase 5 chuveiros. E aí, por final, a gente pode calcular o coeficiente de performance do sistema, que é o COP, que é, qual é a definição? É o Q do evaporador dividido pelo PC, pela potência de compressão. Então aqui é o 23,7 kW que você acabou de encontrar, dividido pela potência de compressão que você tinha encontrado aqui, útil, né? Então 23,7 dividido por 9,81 é igual a 2,42, que é o COP. O que significa 2,42? Significa que para cada 2,42 kW retirados do evaporador e descartados no condensador, você vai usar 1 na forma de trabalho realizado pelo compressor. Tá certo, pessoal? Então, obrigado. Por hoje é isso. Até a nossa próxima aula. Estudem bastante. Um abração. Tchau, tchau.